Olá, queridos irmãos, queridos amigos do Caminho do Evangelho. É uma imensa alegria estarmos juntos novamente. Somos recebidos sempre com tanto carinho no Caminho do Evangelho que já é grande a nossa saudade de podermos estar mais juntos, mais próximos. Enquanto isso não é possível, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de podermos conversar aqui pela rede. E hoje nós vamos conversar sobre a nossa relação com Deus. Para aqueles que acreditam em Deus, alguns não acreditam na existência de Deus. Mas para aqueles que acreditam, essa relação, algumas vezes, é uma relação distante, longe. Para outros, essa relação é uma relação de maior proximidade. E para poucos, essa relação é uma relação de perfeita comunhão do Filho com o Pai. Há alguns anos atrás, eu estava em uma escola, em um evento, onde havia um culto ecumênico, e o sacerdote, então, fazendo uso da palavra, fez uma declaração diferente, que eu ainda não conhecia. Ele disse diante de nós todos, diante do público: precisamos reverenciar ao Cristo, porque Ele não é apenas o Filho primogênito de Deus. Ele é o Filho único de Deus. Todos nós aqui presentes, todos, sem exceção, somos como que filhos bastardos. Filho mesmo de Deus só o é Jesus. Então, diante da sua forte declaração, não foi difícil perceber o desconforto e a surpresa daqueles que estavam presentes, que se arrumavam nas cadeiras como possível, na tentativa talvez de refletir sobre as consequências daquela afirmação, caso ela fosse verdade. Quais as consequências nas suas vidas? Se nós não fôssemos filhos de Deus, como seria essa nossa relação com Deus? Não existiria uma relação de pai para filho, mas uma relação diferente. E que relação seria essa? Cada um, na sua vida, escolhe segundo no que acredite, segundo as suas crenças, na forma de estabelecer essa relação com Deus. Alguns se declaram tementes a Deus. Eu, então, nessa filosofia, nesse pensamento, eu preciso temer a Deus, porque no descumprimento de algumas de suas leis, na desobediência de alguma de suas leis, eu seria castigado, punido, segundo a minha falta, segundo os meus desvios dessa lei de Deus. É, então, uma relação permeada pelo medo. Eu preciso sentir medo para poder seguir as leis de Deus. Caso contrário, eu não as seguiria. Pensando assim, então, eu preciso sentir esse medo para me declarar alguém que siga as leis de Deus. Mas qual é a nossa reação instintiva quando nós sentimos medo? Não apenas falando de Deus, mas com outras pessoas e em outras situações das nossas vidas, qual é a nossa reação instintiva quando nós sentimos medo? É a fuga. Nós fugimos quando sentimos medo. Então, talvez uma relação que seja alicerçada pelo medo, uma relação com o Criador nossa, alicerçada pelo medo, vai resultar em uma relação de afastamento nosso com a divindade. Claro, porque com medo eu fugirei, eu apenas estarei próximo a Deus durante as reuniões, o culto, a contemplação, a divindade. Fora dessas ocasiões destinadas, por assim dizer, ao encontro com Deus, a fuga, a distância, o medo. Por outras vezes, permeamos a nossa relação com Deus
numa tentativa de nos aproximarmos mais da divindade. Aí, nós percebemos nessa proximidade que, se formos realmente todos filhos de Deus, seremos irmãos. Irmãos, e se somos irmãos, filho de um mesmo Pai, por que tantas diferenças no mundo? Por que viemos para a Terra com tantas diferenças? Por que vivemos vidas tão diferentes uns dos outros se fôssemos filhos de um mesmo Pai? Por que essas diferenças entre nós? E nos momentos de dor, especialmente de aflição, quando nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, quando nós pedimos socorro a Deus, muitas vezes o que recebemos, de que forma lemos esse nosso pedido de socorro? O silêncio. Lemos o nosso pedido de socorro como o silêncio. E muitas vezes olhamos para os nossos irmãos e vemos uma situação completamente diversa. Como que se eles estivessem recebendo as graças, as respostas de Deus às suas súplicas, e nós, diante da dor, da aflição, não. Qual é o resultado desse silêncio? Como nós nos sentiríamos sendo preteridos, esquecidos pela divindade? É muito difícil se sentir preterido, se sentir não amado, especialmente quando esse desamor, por assim dizer, vem de Deus. É o resultado do silêncio que nós acreditamos receber diante das nossas rogativas, diante do nosso pedido de socorro. Por outras vezes, entendemos esse silêncio aparente como a não existência de Deus. Ora, se ele existisse, se ele fosse mesmo meu Pai, ele não guardaria silêncio diante do meu desespero, diante do meu pedido de socorro. Ele me atenderia, me daria pelo menos um sinal. Mas, em função desse silêncio, eu não creio. Eu acredito que Deus não exista. Então, como resposta, ou melhor, como resultado a esse aparente silêncio diante das nossas rogativas ao Criador, diante de nosso pedido de socorro, diante das dificuldades da vida, nós nos acreditamos não amados, preteridos, desprezados, ou somos abalados na nossa fé, porque então acreditamos, diante desse silêncio, que Deus não existe. Existindo ou não existindo, diante do silêncio, nós nos revoltamos. E muitas vezes essa revolta é tão grande por nos sentirmos desamados que nós perdemos até o medo quando escolhemos essa forma de relação com Deus. Perdemos o medo e sentimos mágoa, tristeza, raiva e até ódio contra a divindade porque ele me esqueceu, porque ele preferiu ao meu irmão a mim, porque ele socorreu o meu irmão, mas não a mim. Mas se Deus existir, e nós sentimos isso desde os primórdios da nossa criação, sentimos a existência de Deus lá no íntimo da nossa alma e mais, desde que nós começamos a pensar, nós sentimos não apenas a existência de Deus, de um Criador que tudo criou, a nós mesmos e a tudo que nos envolve, que nos circunda. E nessa certeza íntima da existência de Deus, do Criador, nós buscamos a conexão com Deus. Nós buscamos nos conectar, nós sentimos a necessidade dessa comunhão com o Criador. Mas não importa apenas a nossa comunhão, não importa apenas a nossa conexão com Deus. É preciso que nós entendamos a nossa relação com Deus. Porque se nós não entendermos a nossa relação com Deus, como ela se estabelece, nessa tentativa de comunicação, de comunhão com Deus, nós cairemos,
na descrença ou na revolta. Então é preciso que nós entendamos a nossa relação com Deus e esse entendimento da nossa relação com Deus, ele só é possível quando nós entendemos quem é Deus e quem somos nós. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, o Criador de tudo e de nós mesmos. Mas Deus não é apenas inteligência, Ele também é o amor puro, o amor na sua essência. E é sim, Deus é sim o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, não apenas a inteligência suprema do universo, mas Ele é nosso Pai. E nós? Quem somos nós? Somos seus filhos, filhos de Deus. Nós podemos sim chamar ao Criador de Pai. Ele é nosso Pai, mas para nós entendermos melhor a nós mesmos, para nós nos entendermos, é preciso lembrarmos que somos espíritos individuais, individualidades criadas por Deus, e viemos da simplicidade da ignorância, porque Ele, em sua infinita justiça, nos criou a todos de igual forma, simples e ignorantes. Ignorantes do bem e do mal. Eis a justiça de Deus, quando, desde a criação, a todos iguais, Ele nos oferece as mesmas oportunidades de crescimento. É o entendimento da justiça de Deus. E se é importante sabermos de onde viemos, da criação de espíritos simples e ignorantes, é preciso nós entendermos para onde nós iremos. Para a perfeição. A perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence unicamente ao Criador. Somos todos destinados à perfeição relativa. Todos nós seremos um dia perfeitos, espíritos puros. E é muito difícil nós entendermos isso. Há muitos anos atrás, quando precisei mudar de categoria a minha carteira de habilitação de motorista, eu tive aulas, porque pleiteava dirigir caminhões, então eu precisei mudar de categoria e tive muitas aulas. E a minha instrutora, uma senhora muito agradável, muito inteligente, conversava muito comigo sobre diversos assuntos. Até que então, durante as aulas, 1 hora de aula, todos os dias, muitos dias, até que um dia então ela resolveu perguntar sobre a minha crença. E eu percebi que ela era católica, fervorosa, e eu disse então, eu sou cristão. E ela, mas cristão de qual igreja? E eu então disse, eu sou espírita. E ela disse, mas que interessante, eu sempre tive muita curiosidade de saber sobre espiritismo. E ela foi perguntando quais os princípios básicos da doutrina espírita, e eu disse a existência de Deus. Me perguntou se eu acreditava em Jesus, se Jesus representava para nós o mesmo que para eles. Eu disse, claro que sim. Jesus é o enviado, é o Messias, é o nosso Salvador, é o enviado de Deus, claro. Jesus é o nosso Salvador. E as perguntas foram se aprofundando nesse sentido, e ela querendo conhecer mais a doutrina espírita, até que um dia ela me dizia sempre, nos dias que se seguiam as nossas conversas, que ela conversava com uma irmã. E essa irmã, ela morava só com a irmã, dizia sempre, pare de conversar com ele. Cada dia você chega com uma novidade em casa, totalmente contrária à verdade, segundo a irmã. E ela me dizia que, independentemente da reprovação das nossas conversas com a irmã, ela queria conhecer cada vez mais. E eu falei então a ela da pluralidade das nossas existências. E então ela disse, sim, a reencarnação eu entendo. Até que um dia ela me perguntou, mas você fala de reencarnação? Eu fiquei em casa a pensar, até onde reencarnaremos? Até quando? E eu então, pensativo, dirigindo
o ônibus. Disse, meu Deus, como responder essa questão sem causar um impacto muito grande nela? Mas não vi outra saída. Eu disse, Jesus. E eu vi pela visão periférica que nesse momento ela me olhava. Quando eu disse, Jesus. E ela olhou para frente e disse, meu Deus, seremos Cristos um dia? E o silêncio se estabeleceu diante da minha afirmativa. E ela então disse uma frase muito curiosa. Hoje, quando eu disser isso à minha irmã, ela vai querer me matar. E vai dizer, eu não disse para você não conversar com esse espírita? É muito difícil para nós entendermos a nossa destinação. Mas é ela, a nossa destinação, a maior prova do amor de Deus por nós. Todos nós estamos destinados à perfeição relativa. E as diferenças, então, são resultado de nossas conquistas. Conquistas nessa grande jornada que nós fazemos do primitivismo à angelitude. Conquistas que nós logramos estabelecer quando escolhemos o caminho certo. Porque ao contrário do que nós podemos imaginar, quem escolhe o caminho nessa jornada do primitivismo à angelitude não é Deus, somos nós. Se Deus nos concedeu a vida, Ele também nos concedeu, como patrimônio inalienável de nossas almas, o livre-arbítrio. Somos nós, portanto, que escolhemos os nossos caminhos nessa longa jornada que vai do primitivismo até a nossa angelitude, até a nossa condição de espíritos puros. Mas às vezes escolhemos os caminhos errados ou o caminho errado. E quem chega às tempestades, às tribulações, às vicissitudes, e então é quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, tentando estabelecer essa conexão e pedimos socorro. E pensamos, qual vai ser a resposta de Deus diante do meu pedido de socorro? Se for sim, Ele me ama. Se for não, Ele não me ama. É assim? Não. Não é assim. Não é pela resposta de Deus que nós mediremos o amor dele por nós. Ele sempre nos dirá não. Ele sempre nos dirá não quando escolhermos caminhos que nos afastem de nossa destinação final. E Ele sempre nos dirá sim quando nós escolhermos meios, caminhos para nos levar à nossa destinação final. Portanto, todas as vezes que as nossas rogativas forem no sentido de voltarmos ao caminho de onde nós não deveríamos ter saído, nós receberemos como resposta do Criador, sim. Todas as vezes que pedirmos a Deus por caminhos, por escolhas que nos afastem do encontro com Ele, nós receberemos não. Essa também é uma prova da essência do amor de Deus por nós. Entendendo isso, nós entenderemos a justiça de Deus. Entendendo isso, nós entenderemos também o amor de Deus por nós. Nós entenderemos o não, sem mais revolta, sem mais incredulidade, sem mais o sentimento, a sensação de desamor. É preciso entender quem é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, essência do amor. É preciso que nós entendamos quem somos nós, filhos de Deus, criados na simplicidade, mas com uma longa jornada até a perfeição. Esse é Deus, esse somos nós. E entendendo isso, eu confio em Deus. Nasce então a confiança no amor de Deus. Eu saberei que
Tudo que me aconteça na vida é o resultado das minhas próprias criações. Portanto, a justiça de Deus se manifestando em minha vida. Tudo aquilo que nos aconteça no futuro será resultado das nossas escolhas. Mas cientes de nossa destinação final, nessa longa jornada, nós faremos melhores escolhas. E essas escolhas, essas possibilidades de escolhas são a manifestação do amor de Deus nas nossas vidas. Não importa a resposta de Deus diante das nossas dores, de nossas súplicas, quando pedimos socorro a Deus diante das nossas dores. Não importa o que me aconteça, não importa o tamanho da minha dor ou da minha alegria, da minha aflição ou da minha agonia, eu direi sempre que seja feita a tua vontade e não a minha. Como nos conectarmos com Deus? Como estreitar essa relação então? Isso é um assunto para o nosso próximo encontro. Um grande e fraternal abraço no coração de todos os amigos do Caminho do Evangelho e até o nosso próximo encontro.